Você que é advogado, sabia que você tem desconto nos melhores restaurantes aqui da nossa cidade? Que você tem outros benefícios como plano de saúde, odontológico e outras coisas mais? Se você não sabe, assista ao programa Café com Direito dessa semana com entrevista com o presidente da Caixa de Assistência da OAB. Seja bem-vindo ao programa Café com Direito. Você fez uma boa escolha em assistir aqui a RCTV Canal 27 da NET. Olha, hoje eu vou pedir licença a você que não é advogado, porque o tema é Caixa de Assistência do Advogado, né? E a gente precisa conhecer, os meus colegas precisam conhecer o que é a Caixa. E nada melhor, né? E nem ninguém melhor para falar do que Carlos Fábio, que é presidente da Caixa de Assistência da OAB Seccional Paraíba. Seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. Obrigado, Sheila. Olha bem, Caixa de Assistência, realmente, que você estava conversando com você antes de começar o programa, só 8% dos advogados conhecem a Caixa de Assistência. Na Paraíba. Olha aí. Agora, se você olhar no âmbito do Brasil, nós temos caixas fortíssimas. São Paulo é fortíssima, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Por quê? Porque o advogado ele procura a Caixa de Assistência. É onde ele vai valorizar a sua anuidade. Vamos por um exemplo. Hoje nós temos para o advogado que é adimplente e seus familiares, que é bom esclarecer isso. A Caixa de Assistência ela não é exclusiva do advogado, mas também para o filho do advogado, para o marido ou para a esposa do advogado. No caso nós aqui na Paraíba ampliamos também até para os pais do advogado. E oferecemos o quê? Vamos supor, um tratamento odontológico hoje, onde você gasta mais ou menos, por valor, para ser mais claro, R$1.000, lá na Caixa de Assistência você gasta no máximo R$450. E com grandes profissionais. E fora os convênios também. Claro. Hoje, mais conhecido hoje, que aí a Paraíba os advogados de João Pessoa, principalmente, começou a conhecer, foi o tererê. Hoje você vai no tererê, com toda a família, almoça ou janta e tem 20% de desconto. Ou seja, isso aí valoriza a sua anuidade. Claro. Né? Fora outras coisas mais, plano Claro. de saúde. Né? Agora, antes da gente adentrar a quais são os benefícios da Caixa de Assistência, eu vou ter que, não é imaginando que os meus colegas não conheçam o que é a Caixa de Assistência, mas tem que ser de forma institucional, porque a gente sabe que não conhece mesmo, que tanto não conhece que não usufrui como deveria ou não faz as cobranças que deveria ao local que é exatamente a Caixa de Assistência. Então, Carlos, eu vou pedir para você ser bem didático para explicar o que é a Caixa vamos. Né, e qual é a origem financeira para manter a Caixa de Assistência do Advogado. Ótimo questionamento. Olha bem, a Ordem dos Advogados do Brasil tem um sistema, que nós chamamos de Sistema OAB. Nós temos um Conselho Federal com a diretoria, não é? Que essa diretoria, o seu presidente, representa todos os advogados do Brasil e também aquelas lutas macro do advogado. Nós temos aí as seccionais, com um conselho seccional e sua diretoria, que também dentro do conselho seccional existe a ESA, que todo mundo conhece, que é a Escola Superior, e que inclusive de 3 anos para cá na Paraíba está o maior sucesso, né? A competência de Arthur e de Odon. E temos um órgão, por incrível que pareça, autônomo financeiramente e administrativamente, mas inserido no sistema da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Caixa de Assistência. A Caixa de Assistência, qual é o objetivo dela? O objetivo dela é qualidade de vida para o advogado, maior assistência para o advogado e seus familiares, bem como procurar, de uma forma mais objetiva, valorizar a anuidade que o advogado gasta com a ordem. Quando a gente fala de receita, hoje a receita da Caixa de Assistência é basicamente o repasse de uma porcentagem, que hoje é 20% da OAB. Ou seja, se o advogado não paga a ordem, tanto a ordem tem prejuízo, como também a Caixa, que poderia transformar essa sua receita em benefício para o advogado. Né? Então é importante dizer isso. O advogado, quando ele contribui com a OAB, ele contribui ao mesmo tempo, tanto no fundo, que é o fundo cultural, que vai para a ESA, que é 3%, e mais também para a Caixa de Assistência. O que você atribui a essa inadimplência do advogado, uma vez que a gente sabe que, e aí eu tenho que parabenizar e elogiar mesmo a classe de advogado, é uma classe relativamente bem remunerada, trabalha, mas é remunerado. A anuidade comparada com as outras categorias é equivalente, tá? E se não for até menor do que outras profissões, o que se atribui
né? E aí até depois, já dando um pouquinho de resposta, a essa falta de motivação do advogado em pagar a sua anuidade? Tem duas questões que tem que separar, nível Paraíba e nível Brasil, infelizmente. Vamos supor, porque eu acho que a Paraíba hoje, ela representa a sua inadimplência em torno, não posso dizer especificamente com certeza, mas mais ou menos 54%. É a seccional que menos arrecada. Porque existia uma questão cultural na Paraíba que a anuidade para a categoria não deve ser paga. Tem eleição, aí vai lá, recebe, acabou com isso. Hoje, inclusive, o jovem advogado que está entrando na OAB é o que tem maior adimplência. É a nova mentalidade do advogado. Ao mesmo tempo também, quando o advogado paraibano não conhece os benefícios que ele pode ter com a sua anuidade, ele não se sente estimulado a pagar. É isso que a atual gestão, tanto da Ordem como da Caixa, está procurando passar para o advogado. Paga a sua anuidade. Nós garantimos que você vai ter um retorno para valorizar a sua profissão. Eu acho que é isso, né? E a questão cultural. Verdade. E olha, e é muito importante você falar, a anuidade não paga do advogado pode gerar várias questões, como se diz, vários dissabores. Até a própria execução, Exatamente. que você não vê muito isso. Exatamente. Não é a melhor saída, né? Mas... Só que a seccional hoje, ela não tem mais essa liberdade de não executar. Hoje o Conselho Federal, porque o Conselho Federal também, a sua receita é originária da anuidade do advogado. Tem uma cota à parte que vai para o Conselho Federal. Então hoje o Conselho Federal está cobrando às seccionais, tá certo? Uma maior eficiência na cobrança. E também o seguinte, o advogado que está inadimplente, ele está infringindo nosso código de ética. Claro. Não é? Então, obrigatoriamente, com certeza, a seccional da Paraíba vai ter que começar a procurar aqueles advogados inadimplentes e abrir um procedimento administrativo. É uma questão que eu acho que não tem volta, porque independe da vontade aqui, da diretoria, como também da Caixa de Assistência. É uma orientação nacional, porque se você não cumpre, a seccional não cumpre, a obrigação que tem de cobrar e de também, tendo conhecimento que aquele advogado inadimplente está ferindo o código de ética, ela está sendo conivente. Claro. E não pode, né? Então, eu acho que isso vai começar a mudar. Pernambuco, por exemplo, há 4 anos atrás, teve um movimento muito forte também. Lá na inadimplência, era um pouquinho, inclusive, à época, menor do que a Paraíba, era 40%. Mas foi obrigada pelo Conselho Federal também a executar as anuidades. Executar as anuidades, abrir procedimentos administrativos. Hoje a inadimplência de Pernambuco é 10%. Olha a diferença. Né? Olha a diferença. E hoje a OAB de Pode ser a longo prazo, a conquista pode vir a longo prazo. É uma atitude antipolítica, né? Mas é uma atitude que tem que ser tomada. É como em condomínio, em prédio, que a gente ou faz isso, ou toda a coletividade, ou toda uma categoria vai vir sendo prejudicada, e isso a curto e longo prazo. Porque você começa a sentir a necessidade do retorno da OAB, um retorno da Caixa de Assistência, e você não vai ter, e vai ficar sempre aquela argumentação, não tem verba, não tem condições, não tem verba. Né? Exatamente. E o advogado tem que ter consciência seguinte, para a categoria ser forte, tem que ter uma instituição forte. Para a instituição ser forte, ela tem que ter independência financeira. Claro. Não é? Então é isso também, isso é questão cultural. Então acho que, inclusive o tesoureiro atual, o doutor Marcos Túlio, brilhante rapaz, jovem advogado, em termos, mas brilhante rapaz, vai lançar o refis. Para aquelas pessoas antigas, procurar a ordem, fazer o parcelamento, tirar juros aqui, não sei qual vai ser o sistema. Claro. Mas daí em diante, não tem mais como fugir do Conselho Federal. O Conselho Federal está impondo, olha, executa, abre procedimento administrativo ético, porque os advogados que não pagam, eles não podem nem advogar. Pois era essa, começa a ter um ônus em relação a isso. Mas olha, Carlos, a gente vai ter que esperar um pouquinho e já, depois do intervalo, a gente volta a discutir sobre essas questões que envolvem também a inadimplência do advogado. Já a gente retorna com o programa Café com Direito.